Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Dirce. No meu canal eu falo sobre a doença de Alzheimer. Eu cuido da minha mãe desde 2007, com Alzheimer, tá? E eu e a minha irmã dividimos os cuidados com ela desde o início até agora 2020. Por que isso, pessoal? Porque a minha mãe ficou acamada e não dá mais pra gente mudar de casa. Então minha mãe está ficando só comigo. A minha irmã me dá uma assistência de vez em quando, se eu preciso sair, né, ir ao médico, fazer alguma coisa demorada. A minha irmã vem aqui ficar com a minha mãe, porque nós moramos no mesmo bairro, bem pertinho. Então é isso, pessoal. Para quem não me conhece, né? Então eu sou a Dirce, e para as minhas seguidoras, né, que já me conhecem, deixam depoimento, conversam bastante comigo. Por isso hoje eu estou fazendo esse vídeo que eu vim falar sobre alguns comentários, né? Bater um papinho com vocês, tá? Então a dona Luzia está descansando agora, que a minha mãe tem os horários dela descansar, os horários de eu cuidar dela. Então esse momento aqui que ela está descansando, eu vim bater um papinho com vocês, porque faz tempo que a gente não conversa, né, gente? E eu fico com saudades de conversar com vocês. Então, para quem tá chegando agora, me viu agora, dá uma passeada no meu canal. Tem bastantes vídeos da minha mãe, inclusive de quando ela andava, de quando ela interagia com a cachorrinha que eu tenho, a Mel. Então, tem bastante coisa aí. Tem receita de comida que eu fazia para ela, fazia para mim. Então, é isso, pessoal, né? Então, vamos lá. Eu queria falar que uma pessoa me perguntou... Ai, gente, deu uma pigarra agora, desculpa, tá? Então, o que acontece? Me perguntou como que eu faço para cortar a unha da minha mãe, porque a mão dela, acho que é a esquerda, que fica assim, ó. Ela não abre mais a mão, assim, né? Fica só assim. Inclusive, eu ponho um paninho aqui, que é para não machucar, né? Para não machucar ela. Perguntou como que eu corto a unha dela. E é assim, pessoal, eu não tenho habilidade em usar alicate para cortar a unha. Eu faço as minhas unhas sozinhas. E assim, só que a minha irmã foi manicure, né? A minha irmã é profissional, hoje ela não trabalha mais com nada disso, só fica em casa. Então, toda vez que precisa cortar a unha da minha mãe, ela que vem. E como a mãe fica assim, a gente ainda dá um jeitinho de dar uma levantadinha, sabe? E cortar, e dói. Então eu já falei eu deixei lá no comentário para ela, eu já respondi para ela, que eu uso aquelas pomadas, deixa eu pegar para vocês verem, só um minutinho. Ai, pessoal, desculpa deixar vocês sozinhos, mas eu não lembrei. Fui lá pegar a pomada, olha. Vocês podem usar qualquer pomada, né? Quem tiver com esse probleminha aí, ó. Acho que dá dando pra ver, né? Elas são pomadas com cânforas, né? Ó, alivia a dor, diminui a inflamação, lesões musculares, tendinite e dor de... Tudo que tem artrite, odrite, tudo ajuda, tá? E tenho essa aqui também, ó. Essa aqui já tá até quase bem vazia, preciso comprar outra. Essa aqui também é muito boa. Mas tem aí no mercado várias pomadas, né, pra gente passar. Então eu uso muito na minha mãe, principalmente quando eu preciso também lavar a mão dela, né, gente? Porque quando eu lavo, que eu dou uma abrida, aqui tá uma crosta assim. Então assim, toda vez que eu dou banho nela, eu tenho que lavar, eu tenho que tirar, abrir um pouquinho e é muito difícil. Então eu uso muito essas pomadinhas na mãozinha dela. Eu uso nas duas, tá? Até aqui ainda tem um movimento, eu uso, não fico sem essas pomadas, né? Então eu uso essa pomada toda vez que eu vou mexer na mão dela ou que eu não tô mexendo, ela mesmo estando assim eu passo, né? Então é isso, é esse cuidado que eu tô tendo, né, pessoal? Porque eu também não tenho médico disponível para quando eu preciso e quando a gente precisa, né? Então a gente vai usando
essas coisas que a gente pode comprar na farmácia sem receita médica e que ajudam um pouquinho, né? O ideal seria se a gente tivesse médico, né? Mas já não tinha, nessa pandemia piorou. Nem no posto de saúde não tem médico, não tem nada, não estão fazendo nada pelas pessoas. Então é isso, tá? E eu tô vendo muito, sabe, muito comentário nos grupos de Alzheimer, que eu sigo muitos grupos também, eu vejo muitos depoimentos, né? E as pessoas falam da medicação. Ah, a medicação que a minha mãe, que meu pai toma, não tem resultado, não dá certo. E eu tô vendo muitas especialistas, né, que entendem do assunto e tudo, falar. E isso é a mais pura verdade, gente. Eu compreendo muito bem que isso é a mais pura verdade. Só o medicamento não vai fazer com que o seu idoso fique calmo, que ele durma, que ele tudo. É um conjunto, entendeu? E isso, o médico da minha mãe, eu tinha um médico particular até antes dela acamar, tinha médico particular, agora não tenho mais, porque vem o médico do SUS, lá uma vez ou outra eles vêm em casa. Mas esse médico particular, há um ano atrás, ele falou para mim e a minha irmã, nós sempre íamos juntas ao médico com a minha mãe. E ele falou que ele só tinha 2 pacientes que ele considerava assim, calma, sabe? Que os remédios faziam efeito. E que ele sentia que eu e a minha irmã, a gente assim não demonstrava nervosismo, nem ansiedade assim para cuidar da minha mãe. Ele só tinha a minha mãe e mais uma outra paciente dele que se deu bem com o remédio. Então, por que se deu bem com o remédio? Porque tem um conjunto, né? Um conjunto que na casa, o ambiente é tranquilo, o ambiente é agradável. Então, se o paciente ele pode tomar qualquer remédio do mundo, se dentro da casa ele não tiver tranquilidade, um ambiente assim harmonioso, silêncio, então não adianta mudar de remédio. Minha mãe toma o mesmo remédio desde 2010. Minha mãe ficou doente em 2007, mas na verdade até a gente aprender e lidar e achar um médico certo, demorou. Minha mãe começou a tomar remédio só em 2010 e toma o mesmo remédio até hoje. E dá certo, o remedinho para ela ficar tranquila, não ter ansiedade, o remedinho da noite, ela toma um remédio para dormir à noite, durante o dia ela toma um de manhã e um de tarde para ansiedade, desde sempre. E para dormir também, desde sempre, quando começou, ela toma a mesma medicação. Já tem um vídeo aqui no canal que eu mostro toda a medicação e como toma e tal. Então, é isso que eu queria falar para vocês, prestarem atenção. Vocês que falam que seu paciente é nervoso, é agitado, não dorme, que o remédio não tá dando certo, sabe? Eu tô passando assim para vocês o que eu vi, o que eu tô aprendendo. Eu aprendi, graças a Deus, eu falo assim, eu sou só eu e minha mãe, sabe? E assim, então tem muita tranquilidade aqui com ela, né? Ela não tem agitação, não tem barulho, eu não escuto televisão alta, eu não escuto rádio alto. Então minha mãe tem bastante tranquilidade, sempre foi assim. Agora tem um outro detalhe, tem fases, né? Quando a minha mãe começou com Alzheimer, ela gostava ela gostava de pessoas que vinham em casa, ela ficava feliz. Embora dela ficava agitada também. Ela ficava agitada, ela teve aquela fase que quando chegava a gente em casa, ela queria esconder as coisas. Eu não entendo por quê, mas eu não sei, parece que eles tinham medo, né? Porque como eles não conheciam as pessoas, na minha casa vinha meus filhos, amigos, né? Mais íntimos, assim, mais tudo. E ela sempre queria esconder, e naquela época ela tinha uma ansiedade com a bolsa, ela não desgrudava da bolsa dela, que não tinha mais nada dentro, que a gente não deixava, era só uma coisinha ou outra, né? Dinheiro, gente, teve essa época dessa ansiedade, que ela ainda conhecia dinheiro, queria dinheiro, eu precisei dar dinheiro falso para ela, sabe aqueles dinheirinho falso? Então, eu colocava porque ela queria dinheiro, mas não podia deixar dinheiro com ela, né? Então, teve essa fase que eu precisei dar o dinheiro falso, ela ficava feliz da vida, né? E, inclusive, ela gostava de dar dinheiro para os netos chegavam, ainda a época que ela ainda assimilava mais ou menos, e eles brincavam porque sabia que ela gostava de dar. Ô, vó, tem um dinheirinho aí?
E ela tinha de 50, de 5, de 20. Eu dava todas as notas falsas, né? Aquelas notas que a gente até compra aí, que vende, né? Que a gente dá para criança brincar, tudo. Ela tinha sempre dinheiro, então ela ficava feliz da vida, gente. Então eu sempre tive essa preocupação com ela, sabe? De não contrariar. E ela já não ia descompreendendo as coisas, né? Então ela dava dinheiro para os netos, ela ficava feliz da vida de poder dar dinheiro para os netos, né? Então era assim muito engraçado. Então teve a fase que ela gostava que vinha gente em casa, porém ela escondia a bolsa, ela queria esconder os dinheiro dela, ela ficava preocupada, ela usava um relógio, ainda na época ela gostava de relógio, ela gostava de colar, ela tinha um colar de pérola que andava o dia inteiro, já levantava de manhã, se trocava, punha um colar, punha um relógio e um anel. E aí com o tempo foi tendo que tirar tudo, né, gente? Principalmente o anel, porque as mãozinhas começaram a inchar. Então teve muitas fases aí, né, gente? Então, tem isso. E depois teve a fase que tinha que ter silêncio, né? Então tinha essa época que ela gostava que vinha as pessoas, ela conversava, contava as histórias dela, né? E a gente até ficou sabendo muita coisa que a gente não sabia, né? Que ela contava lá de trás, né? As histórias da vida dela. E depois foi ter na fase que ela precisava de tranquilidade, até como hoje. E vou falar para vocês que eu vivi uma experiência agora, que a minha filha precisou ficar aqui na minha casa, acho que ela ficou uns 2 meses com o cachorrinho dela, que na cidade lá onde ela mora, não achou ortopedista para operar o joelho do cachorrinho dela, ela ficou 2 meses na minha casa. E minha mãe ficou um pouco ansiosa, tá? Porque assim, já, sabe, tinha um pouco de barulho, né? Porque minha filha dormiu na sala, e então assistia televisão, né, o dia inteiro, porque não tinha o que fazer, e tinha que ficar com o cachorrinho lá para ele não ficar pulando e tudo. Então você vê a televisão ligada, era a gente conversando. Eu senti que a minha mãe ficou um pouco agitada. Então, como eu vivi essa experiência, eu posso falar para vocês isso, sabe? Para vocês, eu sei que é muito difícil, principalmente quem tem criança, tem adolescente, precisa cuidar da mãe, do pai, tudo, fica difícil fazer silêncio, né? Mas só para vocês entenderem o que vocês estão vivendo, né? Não é que o seu doente, ele fica, entendeu? Se você tem criança, tem adolescente, tem uma casa mais barulhenta, mais agitada, de repente o remédio não vai fazer efeito. Às vezes quando a minha mãe toma um remedinho para dormir agora, que a minha irmã vem aqui, às vezes minha irmã chega aqui, eu falo, ó, silêncio, ela acabou de tomar um remedinho. Então minha irmã nem vai lá ver ela naquele momento, tem que esperar, porque aí dentro de 1 hora, 2 horas, minha mãe tá efeito do remedinho, é o horário dela descansar. Aí se não está com efeito do remedinho, porque ela toma um de manhã e um à tarde, né? Então se chegar aqui, ela não tomou o remédio ainda, tu pode conversar com ela, pode, né? A gente pode conversar, mas eu procuro ter esse cuidado, que o horário dela é o horário dela. Olha, agora ela tomou um remédio, ela precisa de silêncio para descansar, não pode ir lá falar oi, não pode mexer com ela, nada. É o horário dela agora, né? Então, isso que eu queria passar, essa experiência para vocês, entendeu? De repente não é o remédio, de repente é como tá. E o quarto do idoso que ele dorme precisa ser bem harmonioso, bem tranquilo. Você vê o quarto que a minha mãe dorme, eu não tenho nem guarda-roupa lá. Só tem a cama dela e a minha. E eu pus a televisão assim na parede, mas eu não assisto com a televisão, eu tô aqui, ó, meu computador fica aqui em cima da mesa e até agora com essa pandemia, não tem nada para você ver na televisão, né, tudo repetido, eu fico aqui na cozinha assistindo youtuber, né, assistindo outras coisas, eu nem ligo televisão, porque nem novela tem mais, né, as novelas são repetidas, os filmes são repetidos, eu não tenho paciência com essas coisas, né, então minha televisão do quarto pouco se liga, às vezes nem ligo também. E é isso, e quando eu tinha as novelas que eu gostava, eu só assistia uma novela, a novela das 8, então ainda eu ligava bem baixinho, mas ela ainda não tinha tomado o remedinho dela nesse horário da minha novela. Então é assim, gente, eu queria passar essa experiência para vocês. Eu não sei se vocês que me acompanham, também acompanham alguns grupos, né, que vocês vão ver esses depoimentos lá, que as pessoas falam que o idoso não dorme, que o remédio não está dando certo, que precisa mudar de remédio. Então eu tenho visto, né, médicos que deixam, psicólogas e pessoas entendidas, e eu já sabia disso porque o médico da minha mãe já tinha falado isso pra gente, né?
Então, gente, olha, o quarto da minha mãe não tem nem meu guarda-roupa lá, só o meu quarto, como essa casa tem 2 quartos, eu deixei o guarda-roupa aqui no outro quarto, mas eu morei numa casa de 3 anos, eu morei com a minha mãe, numa casa que era quarto e cozinha, né? E ali eu tinha que assistir televisão, fazer tudo ali, mas era só eu, sabe? Então eu ligava a televisão bem baixinho, no mínimo do mínimo, que dava muito mal para mim ouvir, sabe? Aí ela ainda naquela época ela assistia, né, a televisão, conversava muito com ela, falava, vamos assistir a novela, vamos assistir isso, vamos fazer aquilo. Então também não incomodava ela, né? Mas agora, se é uma casa que tem criança correndo, adolescente, não tem horário, gente, vocês vão ter que ter paciência, porque a culpa não é do idoso, dele ficar nervoso, ficar agitado, o remédio não fazer efeito, tá? Vocês podem procurar aí nos grupos de Alzheimer, que tem as pessoas que falam sobre isso. Então é bem assim, né, gente? Às vezes não é nem o remédio que não está fazendo efeito, o idoso não tem culpa, porque eles não sabem o que está acontecendo, eles ficam agitados. Então por isso que às vezes as pessoas veem que aqui na minha casa sou muito tranquila também para cuidar da minha mãe, porque é só eu e ela. E outra coisa, eu não faço muita comida, sabe? Não tem panela de pressão girando, porque a minha comida é light, eu como coisas bem, não como fritura, então também nem tem cheiro de comida. Eu não sei se o cheiro de comida, se panela de pressão ligada, eu não sei, porque minha mãe entende tudo que está acontecendo ao redor dela, entende tudo que eu falo com ela. E às vezes eu fico preocupada também com ela, se o cheiro da comida, se ela sente o cheiro da comida, se ela vai sentir vontade, escuta uma panela de pressão girando, se isso não vai incomodar ela. E teve tudo isso aqui quando minha filha estava aqui, foi feita muita fritura. Minha filha adora fritura, né? E também muita panela de pressão. Cozinha muitas coisas na panela de pressão, era panela de pressão girando todo dia. E eu senti que a minha mãe ficou um pouco agitada esses dias que a minha filha ficou aqui. Não assim nervosa, não, mas eu senti que ficou diferente, tá? Então, quando eu tô só eu e ela, pouco eu uso panela de pressão. E se eu cozinho feijão, cozinho uma vez, já fica por um mês, cozinho 1 quilo de feijão, põe nos potinhos, põe no freezer. Então não fico cozinhando, né, coisa. Não gosto de fazer comida assim, fritura, coisa que cheira muito, não gosto, eu fico preocupada com ela. Mas compreendo quem tem adolescente, tem criança, tem marido, tem que fazer, né? Só tô falando isso para que vocês compreendam que às vezes não é o idoso que tá com, né? Ele tá agitado, tá nervoso, talvez por causa de todas essas coisas, né? Barulho, cheiro de comida, panela de pressão, tudo isso, né, gente? Mas também a família não pode parar de viver, porque tem que cozinhar para a família, né? Mas assim, só tô dando a dica para vocês entenderem que se vocês conseguirem, principalmente na hora do idoso descansar, tiver silêncio, né? Procurar, assim, minha mãe tem horário, aqui na minha casa tudo tem regras, minha mãe tem horário para tomar banho, horário para comer, horário de dormir, horário dela ficar acordada, então tem que ter uma rotina com o idoso também, sabe? Você não pode dar banho nele hoje de manhã e depois amanhã à tarde, depois outro dia de noite. O idoso tem que ter uma rotina, ele sabe que ele mesmo com a mente dele doente, eu acredito, eles entendem. Então, se você tiver aquela rotina, que nem minha mãe que é acamada, tem que levantar de manhã e tem que tomar banho, né? Assim, dou banho nela agora hoje também, que ela é muito frágil. Se tiver frio, não dou banho, mas eu cuido da higienização do bumbum dela, do olho, da boca. Tudo isso tem que ser feito, mesmo na cama, né? Se tá gostoso, tá um dia, vamos pro banho. Mas levantou, tem que tomar banho, né? Então, tem que ter uma rotina, sabe? O horário de comer, não pode passar o horário de comer, porque eles já comem tão pouco, né? Então tem que ter aquele horário do cafezinho da manhã, de uma frutinha no meio entre o intervalo do café da manhã e o almoço, né? Tem que lembrar de dar água para eles, porque se eles sentirem fome, eles sentirem sede, eles não sabem se manifestar, aí vem a ansiedade, eles ficam nervosos, não sabem como lidar com todas essas mudanças neles, né? Então é a gente, por isso que eu falo, eu entendo quando minha mãe quer fazer cocô, eu sei quando ela tá fazendo xixi, sabe? Não deixo ficar com fome, porque eu sei que se chegar naquele horário e tá com fome, nós não fica com fome. Quando a gente levanta de manhã, tá com fome, quando vai dando meio-dia, 1 hora, você já vai sentindo fome. Eles também sentem tudo isso, só que eles não sabem se manifestar, eles não sabem vir pegar a comida. Então é a gente que tem que estar ali, sabe? Em cima,
dá o horário de o café da manhã, dá um lanchinho, uma fruta no intervalo do almoço e o café da manhã, depois à tarde também, dá lanchinho, dá fruta, dá água, tudo nos intervalos do almoço até o jantar, né? Antes de dormir tem que ter aquela merendinha, leve, mas precisa ter, porque tudo isso gera ansiedade no idoso, né? E ele não sabe se manifestar. Então a gente, eu como só sou eu e ela, eu repito sempre, né? Eu acho que seria muito difícil, eu não sei como seria se eu tivesse filho, se eu tivesse neto para cuidar, porque eu sei que tem muita gente que ainda cuida do idoso, de um neto, ainda tem filhos pequenos, filhos adolescentes, é muito difícil. Eu não sei como é que vocês vão fazer, mas tem que achar um jeito, tem que falar com as crianças, né? Tem que educar as crianças também para eles viverem essa situação que tem o vovô, que tem a vovó ali doente, né? Então, gente, eu sei que é muito difícil, eu só estou passando uma experiência que eu acho, que eu penso, né? Eu acho que a gente tem que se adaptar às novas regras, né? Toda a família, né? As crianças têm que aprender, olha, não, esse horário não pode fazer barulho porque o vovô tá dormindo, a vovó tá dormindo, né? Não ter muita barulheira, né? Sei lá, né, gente? Tem procurar na hora de cozinhar alguma coisa para impressão, não ser no horário que o idoso tá descansando. Dá para fazer isso? É difícil, né, gente? Mas eu, quando eu tenho que cozinhar aqui já, eu falo, nossa, agora a mãe tá dormindo, eu não ponho minha panela de pressão para cozinhar. Eu tenho que esperar aquele horário, eu não ponho minhas coisas para cozinhar. Então eu procuro, nossa, hoje eu vou cozinhar feijão. Bom, no horário que a mãe tá dormindo, eu não vou cozinhar o feijão, né? Porque tem tanto horário, eu tenho o dia inteiro para mim cozinhar. Se eu quero cozinhar qualquer coisa, então é assim que funciona, né, gente? A gente tranquilizar, né, o idoso, né, deixar ele tranquilo, porque ele não sabe o que está acontecendo, né? Então, gente, eu penso assim, né? Eu, desde que minha mãe ficou doente, claro que no início eu também não sabia bolufas nenhuma, e não tinha nem internet, eu fiquei muito perdida, eu fiquei também com ansiedade, eu fiquei bem nervosa. Mas depois que eu fui aprendendo as situações todas, né? Porque todo dia a gente aprende, eu não sei como vai ser amanhã. Amanhã eu preciso aprender porque vai ser uma nova situação, né? Então, todo dia a gente está aprendendo, né? Busco também na internet, busco nos grupos de Alzheimer, procuro ver o que as pessoas estão passando, o que as pessoas estão falando, porque é um aprendizado, né? A gente não sabe nada. Hoje é uma situação, amanhã é outra, ou agora está uma situação, à tarde vai ser outra. Então, é tudo muito difícil, gente. Eu compreendo muito bem quando as pessoas deixam um depoimento e falam, sabe? Ai, porque tá assim, tá difícil. É difícil. Pra mim também é difícil, né, gente? Pra mim é difícil, olha, eu não posso sair, não posso passear, eu tenho que ficar presa aqui. Mas outra experiência que eu tenho pra falar pra vocês, que comigo deu certo. Eu entendi que eu não posso querer viver a minha vida. Eu vou ter que viver a vida da minha mãe mesmo. Não tem jeito. Não adianta eu querer, tem almoço domingo, tem aniversário, tem... Não, acabou, não tem mais. Eu tenho que me conformar que sábado e domingo eu também vou ter que ficar aqui, eu vou ter que cumprir os horários da minha mãe. Eu não posso ir passear sábado e domingo nem feriado. Se a gente se pôr nessa condição, falar não posso, você não vai sofrer. Você já põe sua rotina ali que é de segunda a segunda e não tem jeito. Aí você não sofre. Sabe, também meus amigos no começo às vezes me chamam, é aniversário, é casamento, até os amigos já aprenderam, não me chamam mais, eles sabem que eu não posso ir, então não vem fazer sofrência, né? Falar, domingo é meu aniversário, sábado é o casamento. Não sou mais convidada, eu compreendo perfeitamente. É até bom, quando eu vou saber, a festa já foi, já aconteceu, sabe? Aí você não fica na sofrência, ai, todo mundo tá indo, eu não posso, não, sabe? Então é bom até que os amigos aprenderam e, né, não me comunicam mais de aniversário, de casamento, de churrasco, eu não posso ir, né? E eu não sofro por isso, gente, eu não sofro. E até assim, eu não gosto de sair para ir em festa e deixar minha mãe. Ainda mais agora que só eu cuido dela. Porque quando ela ainda ficava 2 meses com a minha irmã, 2 meses comigo, beleza. Mas hoje parece assim que só eu sei cuidar dela. Entendeu? Parece assim que se eu sair, eu tô lá, mas meu pensamento vai estar aqui. Embora que eu sei que a minha irmã, se vir, cuidará muito bem. Mas eu não quero sair. Eu de verdade falar para vocês,
eu me sinto bem aqui cuidando dela, sabe? E como agora eu fico direto, que nem eu já falei, eu sei a hora que ela quer fazer xixi, a hora que ela quer tomar, fazer cocô, isso é muito importante. Então eu tenho essa sensibilidade, sabe? De saber tudo o que ela precisa, né? É a sensibilidade de compreender ela pelo olhar, o jeito da face, o jeito de me olhar. Então eu tenho assim coragem, sabe? De deixar ela, né? E o bom é que agora da pandemia, quem tá cuidando de mim é ela, né? Porque se eu não tivesse ela, talvez ia ir em algum lugar, sei lá, né? Ter essa irresponsabilidade, né? Que não é pra ir, mas às vezes, posso ir, eu iria, né? Tá todo mundo faz um churrasquinho, faz uma coisinha, né? Então ela tá cuidando de mim agora. Eu penso assim, ela tá cuidando de mim. Por eu não poder sair e cuidar dela, ela está me protegendo dessa doença que tá aí no mundo, né? E é isso, gente. Então a gente tem que ter outras maneiras de pensar e achar. Tem uma pessoa, não sei se vocês conhecem, a Cláudia, que cuida da mãe dela, a Francisquinha, e o canal dela chama O Bom do Alzheimer. E eu acho muito bacana esse título, Bom do Alzheimer, né? Porque a gente tem que ver também que, né, não é só coisa ruim que acontece, né? E eu acho muito bacana para quem tiver no início da doença, a Francisquinha, a Cláudia, né, que cuida da mãe dela, a Francisquinha, ela faz vídeo de tudo. E como a mãe dela tá no começo, é muito bom para quem tá no começo. Minha mãe, como já tá acamada, né, só para minha experiência, né, eu tenho os vídeos lá no começo ainda de quando ela andava, ela fazia tudo que a Francisquinha faz, tá? Quem acompanha lá os vídeos da Francisquinha, o Bom do Alzheimer, minha mãe fez tudo que a Francisquinha faz, minha mãe passou e eu passei com a minha mãe, tá? E então, gente, quem quiser, né, ir lá assistir, eu acho bacana também. Eu falo, mas está recomendando? Sim, claro, porque o meu canal, o intuito é ajudar as pessoas, né? E eu acho muito bacana, sabe? Então, em vez dela pôr o mal, porque se chama O Mal de Alzheimer, né? Ela colocou o título O Bom do Alzheimer, né? Então, porque também tem as coisas boas, né, gente? Não é de tudo tão ruim assim. É só a gente saber aprender a lidar com a situação, com a doença, que tudo vai dar certo. A dona Luzia já está resmungando. Sabe por quê, gente? Já está na hora dela acordar. Já deu o descanso dela. Ela já está me chamando. Então, vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que esse papo tenha ajudado vocês e que vocês compreendam, né? E eu tenho muito carinho por vocês todas, né? Porque vocês são minhas companheiras. Se eu não tivesse vocês, eu ia bater papo com quem também, né? Eu também fico sozinha na minha casa, só eu e a dona Luzia. Ela está chorando. Eu vou lá cuidar dela. Ela acordou e a hora dela é hora dela, né, gente? Então, pessoal, olha, quem não está inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, deixa um joinha, deixa seus depoimentos, porque assim mais pessoas poderão nos ver, né? Também ver os depoimentos de vocês, as dificuldades que vocês passam, né? E assim a gente vai aprendendo uma com as outras, né? Então, pessoal, eu vim bater esse papo com vocês, não sei se esse papo que eu tive com vocês vai ajudar vocês em alguma coisa, sabe? Só falo uma coisa para vocês, cuidem com muito amor, com muito respeito e aceite essa tarefa que Deus deu para vocês, que deu para mim. É só a gente aceitando e fazendo com amor que a gente vai conseguir fazer sem muito estresse, sem muito sofrimento, né? É claro que eu sofro, não vou falar para nossa, Dirce não sofre, sofro, mas eu sofro menos porque eu aceitei. Eu aceitei que eu não posso sair, eu aceitei que eu não posso ficar indo pra lá e pra cá. Ai, gente, olha, eu cortei meu cabelinho, vocês minhas seguidoras, né, olha. Vocês viram? Vocês já me viram aqui de rabo de cavalo, de trança, de cabelo cacheado. Então já vivi toda aquela fase. Agora eu vou viver o curto, né? E cortei ontem meu cabelinho, tá? Então a gente também tem que se cuidar, né? Minhas seguidoras aí sabem que eu faço exercício em casa, eu faço uma dieta alimentar muito bacana, né, para poder manter os músculos fortes, para carregar. A dona Luzia tem 60 quilos, tá? Então não faço só por estética, eu faço também porque me ajuda
a fortalecer os músculos para pegar a Dona Luzia. Então eu faço uma dieta bacana, eu faço exercício, eu me cuido. Olha, hoje eu passei um batonzinho, passei um blush. Então, para ficar em casa, gente, eu me troquei. Vocês me vê sempre de pijama, né? Tô sempre de pijama porque, né? Mas hoje me animei mais um pouquinho, assim. Não que eu sou desanimada, né? Que eu fico bem de pijama porque se eu tá calor eu ponho pijama de calor, se tá frio eu fico com pijama de frio e fico bem à vontade em casa também, gente, relaxem, tá? Então eu sou assim bem relaxada, eu fico muito bem se eu tiver que ficar de pijama, meu cabelinho eu sempre prendia quando estava comprido. Quando minha filha esteve aqui, minha filha trançava meu cabelo, que eu gostava de trança. Agora eu cortei. O dia que me dá na louca, hoje eu passei um rímel, passei um blush, um batomzinho. E assim, a vida que segue, né, gente? Então, olha, para vocês, um beijo no coração de vocês. Muito obrigada por vocês serem minhas companheiras, me ouvirem, deixarem depoimento, deixarem abraço, beijo, lembrança. Só assim eu sei que vocês estão realmente junto comigo, tá? Eu vou lá cuidar da Dona Luzia, que ela está resmungando e ela tá certa porque é o horário dela agora. Agora eu vou cuidar, dar todo o amor e carinho e atenção para ela, tá, gente? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.